Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quero te contar um segredo, segredo que você precisa saber. Tudo está escrito, mas nem tudo foi revelado. E o que Deus não revelou, Ele guardou para você. Agora somos filhos de Deus, e não é revelado o que havemos de ser. Quando se revelar como Ele, então nós seremos. E assim como Ele é, então o veremos. O que há de melhor Ele tem pra te dar, a sua vitória Ele quer te entregar. Só quem ama a Deus vai poder desfrutar do segredo que Ele vai revelar. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. A paz do Senhor Jesus Cristo para os meus amados e queridos irmãos. Pastor Ivanildo Jesus, mais uma vez na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Não é uma qualidade de imagem boa, porque eu já expliquei para os irmãos, tive um acidente que Deus me deu um grande livramento, na verdade. Fui arrastado a mais de 300 metros por uma enxurrada, uma chuva que destruiu Goiânia, mas Deus me estendeu a mão na última hora e me colocou de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, e amém. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 9, é o que nós já lemos. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O hino que eu cantei se chama Segredo e é de minha autoria, graças a Deus. Pois muito bem, meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem é a abundância de Deus. Eu quero te apresentar a abundância de Deus, principalmente para aqueles que estão nadando e morrendo na praia. Passando na sequidão desta vida, passando nas dificuldades desta vida. Deus tem coisas abundantes para você. E eu não estou falando só de questões físicas, não. Estou falando de questões espirituais também. Quantas e quantas são as pessoas que estão morrendo, espiritualmente falando, com fome e com sede. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas pessoas, igual aquela mulher samaritana, Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu pedirias e eu te daria águas vivas. Amém? Cada um tem uma sede de uma abundância de Deus diferente. E Deus quer suprir a todas as necessidades. Você alguma vez já parou para pensar na grandeza da bondade de Deus? Quando olhamos e falamos da grandeza dessa bondade de Deus, a forma de se expressar é sempre no exagero, é sempre no superlativo. Quando eu falo da abundância de Deus, eu falo, quando Deus vai abençoar, Ele vai abundar. Ele vai superabundar. Ele não vai abrir porta, ele vai escancarar as comportas do céu. Já pensou o que é isso? Ele vai transbordar, é encher até derramar. As comportas de Deus serão abertas sobre a vida dos fiéis.
Deus usa sempre o superlativo para expressar a grandiosidade da sua bênção, do seu poder. Porque Deus é fonte inesgotável de amor, de bondade e de bênção. Às vezes nós dizemos que recebemos tudo de Deus. Parece muito pouco diante dessa grandeza toda, não é verdade? Deus é infinitamente bom e nossa mente é finita. Não consegue sequer imaginar o que seja essa bondade grandiosa de Deus. A gente imagina, a gente acha que sabe. Mas como disse o versículo, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao seu coração. Nós vamos imaginar que Deus derramou uma bênção sem medida sobre a sua vida. Vamos imaginar que você fez por merecer e Deus derramou uma bênção grandiosa sobre a sua vida. Daí pensamos, bom, Deus já me deu tudo o que eu precisava. Deus já me deu tudo o que eu precisava. Me deu muito mais do que eu pedi. Mas aí nós lemos 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E vejam só a surpresa. A surpresa. Mais uma vez, Deus nos surpreende. Ele ainda tem a cereja do bolo. Ele ainda tem a cereja do bolo para coroar a sua bênção, a sua vitória. Quer dizer que depois de tudo, Deus tem bênçãos maiores ainda reservadas para os que o amam? Sim. É exatamente isso. Dizer que Deus, depois de tudo o que Ele já fez na sua vida, dizer que Deus, depois de tudo o que Ele já derramou sobre a sua vida, Ele ainda tem algo grandioso que você não imagina, que você não experimentou, não viu, não ouviu. É verdade, é legítimo dizermos isto. Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e sequer chegou ao coração do homem. Deus está nos dizendo que aos que o amam de verdade, Ele tem uma abundância incomum que surpreenderá o mais experiente homem de Deus. Surpreenderá aquele que mais tempo passou na presença de Deus. É coisa grandiosa. E essa abundância está diretamente vinculada ao primeiro mandamento. Essa abundância está vinculada diretamente ao primeiro mandamento. Porque ele está dizendo que essas bênçãos que o olho não viu, ouvido não ouviram no seu coração, estão reservadas para os que o amam. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com todas as suas forças, com toda a sua energia, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aí você será participante da grandiosidade dessas bênçãos. Na obra de Deus, na verdade, tudo está interligado. Uma coisa leva a outra. Então, se você ama, Ele tem algo para dizer para você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Jesus
Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. A abundância de Deus virá sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.